O mercado da educação parental tem muitas oportunidades de atuação. E olha, outra vez, pode ser que você já se sinta um profissional. Eu estou feliz aqui no meu consultório de psicologia, de pediatria, estou feliz aqui na minha sala de aula, na minha sala de atendimento, aqui eu sou coordenadora pedagógica num colégio, estou bem aqui, eu não preciso mudar, tá bom. Mas será que esse assunto sobre parentalidade não vai te tornar um profissional mais completo, diferenciado e referência no seu contexto? Pode ser que você queira um caminho solo, então pode ser que você esteja aqui bem situado. Pode ser que você queira um caminho solo, né, para ter autonomia, para ter liberdade, para ter propósito, que são os grandes benefícios dessa profissão, tá? Pode ser que você queira as duas coisas, conciliar as duas coisas, somar. Eu até fiz aqui o sinal da soma. Você pode somar a sua carreira atual e ter paralelamente uma outra carreira, tá? Aproveitem esse momento. Agora é a fase de maturação, agora é a hora. Ainda no Brasil é considerado uma nova profissão. Infelizmente, muita gente, sim, muita gente ainda não sabe do que se trata isso. É nosso papel difundir. Estou fazendo isso agora. Então, temos alguns marcos na nossa história aqui no Brasil. A BNCC, por exemplo, a BNCC foi homologada, é a Base Nacional Comum Curricular, que insiste, né, que determina como que os currículos escolares da educação básica, portanto, desde os primeiros anos iniciais na educação infantil até o ensino médio, tem que trabalhar o currículo. Então, são orientações de currículo. Ela foi homologada em 2017 e em 2018 para o ensino médio. Todas as escolas do Brasil têm a necessidade de trabalhar as habilidades socioemocionais, tá? Então, por causa disso, que pais e mães e escolas precisam estar em parceria, trabalhando juntos. Aí veio a pandemia, né? Tá fazendo uma coisa meio cronológica aqui. Com a pandemia, a gente já falou, né? O caos instaurado, as escolas entraram nas casas, as casas entraram nas salas de aula, e aí a gente viu a necessidade de educação parental, porque todo mundo ficou mais, se já estava perdido, se já estava sobrecarregado, se já estava com burnout, se já estava com caso de tristeza, virou depressão. Estava com caso de medo, virou pânico. Estava com caso de desânimo, virou desespero. Então, a coisa, né, ganhou uma lente de aumento absurda. Portanto, recentemente, o ano passado, olha aqui como está próximo, como as conquistas são muito recentes. Houve um compromisso pela educação parental que foi lançado em Brasília. Esse documento foi um documento que foi uma carta de compromisso pela educação parental. É óbvio que eu não só fui membro desse documento, desse movimento, como divulguei amplamente para que todas as pessoas, né, da minha base de contatos, de ex-alunos, amigos, né, participassem, porque nós todos queremos isso, famílias mais saudáveis. É a única maneira da gente ter uma sociedade melhor. E a primeira etapa de uma mobilização social que envolve vários atores para que a educação parental seja incluída nas políticas públicas do país. Então, isso aconteceu em maio. Olha o que aconteceu depois. O Ceará foi pioneiro na implementação de programa de parentalidade como política pública. Sei de outros estados que já estão pensando sobre isso. E olha, em março, né, que aqui está, até pegamos um artigo em que eu dei uma palestra, quando a lei da parentalidade positiva surgiu. Então, essa fala minha, né, urgente ensinar aos pais como equilibrar firmeza e gentileza, porque parentalidade positiva, ela defende o direito ao brincar, ações contra, né, em combate à violência contra a criança. Se a gente sabe que pais e mães estão negligenciando o brincar, ao contrário, estão tendo atitudes muito agressivas, punitivas, violentas com os filhos,
precisou de uma lei. Essa lei já foi assinada pelo presidente em março deste ano, 2024, tá? Aqui, ó, a Lei 14.826. Então, parentalidade positiva é esse processo de criação dos filhos baseado no respeito, acolhimento e na não violência. Tá aqui, ó, Presidência da República já foi assinada. Portanto, gente, não tem outro caminho para aplicar essa lei. É através da educação parental. Por isso que profissionais precisam ter essa postura mais assertiva, seja profissionais da saúde, da educação, não importa. Todos nós. Não basta saber lidar com os filhos, com seus pacientes, com seus alunos. Precisamos aprender a lidar, orientar, ajudar, acolher, informar pais e mães. Esse é o melhor momento, por vários motivos. Existem poucos profissionais capacitados, então a concorrência ainda é menor. Ah, não, mas eu conheço muita gente. Tá, mas você já parou para pensar nos milhões de pessoas, né, nos bilhões de pais e mães que existem por aí? Metade da população mundial é composta por pais e mães. Então, clientes a gente tem aos montes. Educadores parentais competentes, profissionais, né, que se prepararam, não são tantos, ao contrário, são bem poucos. E, portanto, a barreira de entrada é pequena. Não existe ainda um órgão regulamentador dessa profissão. O mercado está se ajustando, está se conscientizando, não conhece profissional, não conhece essa profissão. Então, agora é o momento para fazer parte desse grupo de pioneiros, sabe? Crescer junto, o mercado está crescendo e agora é a hora de aproveitar essa lacuna. E existem vários modelos de negócios. Trouxe aqui alguns exemplos de oportunidades, de formas de atuação. Você pode atuar dentro de escolas, dando palestras para pais, dando cursos para pais. Eu já perdi a conta foram dezenas, mas muitas mesmo. Entra depois lá no meu site, BTP Rodrigues, entra na aba parceiros, está desatualizado, mas ali tem algumas das escolas em que eu já dei curso, e várias, eu dei vários cursos. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma escola chamada Graded, escola americana aqui em São Paulo, que eu dei 5 cursos para pais e uma palestra. Tem uma escola chamada Mobile, também aqui em São Paulo, que eu já dei umas 10 palestras para pais, para grupos de pais, e também dei 2 grupos de pais para curso de pais. Então, são dezenas, tá? Mesmo. Então, escola é um ambiente possível de você atender, ajudar, orientar pais e mães. Todos os tipos de instituição de educação. A gente está falando de creches, a gente está falando de espaços que tenham pais e mães, tá? Esse é o fato. Empresas, portanto, aliás, vocês devem ter ouvido ontem a Estela falando que a empresa dela de educação parental, que ela contrata educadores parentais, atua principalmente no RH, junto, né, com o RH das empresas. Tanto que hoje, eles estão com um stand lá no maior congresso de RH que existe na América Latina, porque essa parceria com empresas é gigante. O Tom é um outro que é palestrante em empresas, né? Até porque veio desse mundo corporativo também. Órgãos públicos, são muitos os exemplos. Ontem a Mônica, eu não sei se ela mencionou, mas ela está fazendo um trabalho de política pública dentro da cidade em que ela mora, no Espírito Santo. ONGs, né? Você pode atuar livremente em ONGs, até um espaço muito, muito propício, muito favorável, que eles acatam, acolhem, porque precisam desse apoio. Eu aprendi a fazer educação parental no chão da escola pública e das ONGs. Foi o lugar que primeiro abriu as portas para mim, sabe? Foi riquíssimo esse trabalho. Então, já falamos do formato palestras. O workshop, que eu chamo de workshop, pessoal, são as oficinas, são aquelas, quando tem vivências dinâmicas, atividades de interação, que fazem as pessoas trabalhar em grupo, refletir. É o meu estilo de trabalho. Tem os cursos, né, mais tradicionais, tem grupos de estudo, rodas de conversa. Você pode querer escrever capítulos de livros.
Artigos, quantos artigos que eu não escrevi, por exemplo, para Canguru Online, vai dar uma busca lá depois. Quantas entrevistas também não dei para revistas, até na CBN, mas acho que foram 3 vezes que eu estive na CBN, no programa do fim de semana da Pétria Chaves, esqueci o nome agora, acho que é a revista CBN. Pode ser livros, né? Você pode escrever livros sobre parentalidade. Vocês estão vendo que o céu é o limite? Que eu não poderia colocar aqui num slide todos os modelos de negócio, todas as formas de atuação. Trouxe aqui alguns exemplos.